Não, aí eu fiquei em Recife 7 anos. Nossa, Depois de Recife, eu tive um outro relacionamento com a sargenta da aeronáutica e ela foi transferida para Brasília. Aí a gente já estava namorando, em 94, eu tinha me separado em 93, eu só fiquei casado com ela, com a minha esposa, com meus filhos, um ano. Depois desse ano, ela resolveu voltar para Natal e resolveu me deixar de vez e eu fiquei em Recife sozinho. você não Aí foi teve na época filhos que eu com ela, não, né? tenho um casal, Ah, um rapaz, com a primeira um esposa. rapaz, um rapaz de 34 anos e a menina com 39. São Ah, 5 anos de diferença. Aí nessa época ela resolveu voltar para Natal, eu fiquei só trabalhando lá em Recife, eu já estava na Força Aérea lá, e eu disse, então já aí, quando foi depois de um ano, eu tive outro um relacionamento com essa sargento, comecei a namorar com ela, que ela viu que não ia dar mais certo, é tanto que o meu relacionamento, meu divórcio foi litigioso, porque eu não queria separar, e ela foi na justiça e tal, e não queria de jeito nenhum, aí, disse, não tá certo, não vou forçar, né? Aí você é uma pessoa que viver com você. Aí passei um ano solteiro, em 94 conheci essa sargento que trabalhava comigo, e quando foi em 96 ela foi transferida para Recife, para Brasília. E eu fui para Brasília em 97, depois de um ano. Em Brasília foi outro patamar, foi outra, sabe? outras Foi outra, experiências. outra experiência é, que eu levo assim para a vida, uma das experiências melhores que eu já tive dentro da fé e fora da. Porque Brasília é muito difícil de você viver, mas como eu estava na ativa, e quando você está na ativa tudo é mais fácil. Aí cheguei em Brasília, aí, né, eu posso até se dizer assim, que desde que o Washington saiu de Natal, parece que eu era como se fosse marido dela e não do Tom, sabe? Porque tudo ele quebrou uma coisa aqui em casa, Luiz, vem me arrumar. Eu era aquele marido como é que chama? De aluguel? Marido de aluguel. Porque eu fazia tudo na casa dele. Eu acho, pelo amor de Deus, você não sabe fazer nada. Aí quebrar uma coisa, aí o Tom me ligava, Luiz, vai lá em casa que quebrou não sei o quê, vai lá ajeitar. Eu ia, Luiz, vai lá em casa, leva as séries para Belo Horizonte, eu levar. Aí as meninas pequenas, né, o Thomas, todos foram pequenininhos, rapaz, tudo no meu colo. Desde Natal, que eles moravam em Natal um tempo, né, e depois foram para Brasília. Aí em Brasília eu tive outras oportunidades de ensinar em Nova Betânia, São Sebastião, aqueles lugarzinhos das cidades satélites, né? Sim. Brasília. Eu viajava, saía com séries quando eu ia para Belo Horizonte. Com séries, aproveitava, fazia aquelas reuniões e ia com ela para visitar os amigos de Belo Horizonte e para as festas dos 9 dias. Sim. Eu quase toda semana eu estava indo para Belo Horizonte. Quando o Célio dizia assim, eu quero ir para casa de mamãe, ele me chamava. Aí eu ia dirigindo o carro dela com as meninas. Aí, rapaz, teve uma época, uma dessas viagens, eu fui deixar ela em Belo Horizonte e voltei sozinho. Quer dizer, ficar muito tempo lá e eu não podia ficar porque eu trabalhava. Eu tinha que, na segunda-feira, eu tinha que estar no quartel. Sim. Aí eu disse, César, eu vou ficar com você até domingo e domingo eu volto. Aí você não pode levar o carro que quando eu precisar você vem me buscar. Aí na época ela tinha um Corsa Sedan, um preto. Aí eu vim. Quando cheguei no meio do caminho, eu quase que sofri um acidente. Eu apareci atrás de uma carreta. Hum. Um dos paralamas daquela carreta traseira, o pneu estourou, arrancou aquilo. Eu subindo, né? Naquela BR-340. Quando eu vi foi aquele para-choque queimando o asfalto na estrada descendo. E quase que eu tinha uma colisão, porque ele vinha descendo, né, e eu ia subindo. Aquele veio na velocidade a 120 por hora. Aí, por sorte que Barrola me guiou na hora e me livrei daquele troço. Aí passei pela carreta, buzinei pro cara, para o cara parar, para ele ir lá recolher o paralama do carro.
Aí, essas coisas assim, sabe, que a gente convive e fala, e depois aí eu fui ensinando lá em Brasília, quando tinha oportunidade, eu vinha para Natal, vinha para E Recife. aí você ficou em Aí, Brasília quantos anos, Luiz? 10 anos em Brasília. Nossa. Mas foi um período muito bom, muito bom. Ali onde eu conheci outros barrais iranianos, como que era tanta gente que eu conheci pessoal de Catalão, Belo Horizonte, de Brasília mesmo. Tinha a Vênus, o esposo dela. Vênus é uma pessoa maravilhosa. E quando tinha aquela convenção lá em Sotonie, eu que era o coordenador do ônibus. Aí levava o povo para lá, trazia, ia dirigindo o ônibus. Foi muito, muito bom, muito bom. Aí, por final, voltei para Natal em 2005 e continuei fazendo meus. Vim para cá, aí fui transferido para o Centro de Lançamento de Foguetes, que é aqui em Irangi. Fiquei trabalhando aqui na Barreira do base. Inferno. Era a Barreira do Inferno. Por que chama Aí, Barreira do Inferno? rapaz, tem uma história interessante que aquele centro de lançamento ele foi fundado em Luiz, sessenta quando eu perguntei isso para você, eu tenho certeza que alguns amigos espectadores devem ter pensado, Padinha, o que tem a ver isso com pioneirismo? Aí eu respondo, uma graça de podcast também é cultura. Exatamente. Então vamos lá, Luiz, explica para o povo aí por que chama Barreira do Inferno. Na Vila de Ponta Negra era uma vila de pescador. Os pescadores iam para o alto mar e quando era de manhãzinha eles passavam 2, 3 dias no mar, 4 dias, uma semana. Tem dias que passavam até mais dias. E quando eles voltavam, geralmente era de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, o sol estava nascendo, né? Aí, quando eles vêm do continente para cá, aquele sol, na Barreira do Inferno tem umas falésias muito altas e aquela pedra rochosa vermelha. Quando eles voltavam, o sol batia no mar e refletia nas falésias. Aí ficava aquilo como se fosse uma chama de fogo. Ficava aquilo incandescente. Aí eles diziam, tá ali a Barreira do Inferno. Aí por isso que botou esse nome de Barreira do Inferno. Pronto. Porque se eles botassem esse nome, que era antigamente assim, quando foi fundado, eles colocaram, era Centro de Lançamento de Foguete de Ponta Negra. Aí não rolou. Aí quando ele viu, não, é Barreira do Inferno, por causa dessa história dos pescadores, isso já 60 anos atrás, né? Ou mais. Aí eles falaram, não, vamos botar a Barreira do Inferno. Aí ficou esse nome. Se você botar outro nome, ninguém conhece. Mas se você botar a Barreira do Inferno, todo mundo conhecido mundialmente, né? Exatamente. É tanto que hoje a Força Aérea lançou ali em Alcântara, em São Luís do Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara. Muita gente não conhece o Centro de Lançamento de Alcântara. Mas se você fala Barreira do Inferno, todo mundo conhece. Exato. Aí outra coisa também, eu tive uma missão, aí quando já voltei para Natal, eu tive uma missão para trabalhar em Fortaleza e São Luís. E em Fortaleza, eu tive a oportunidade também de conhecer o Rojas, que é um Bahá'í colombiano. Hoje ele mora em Mossoró e mora em Fortaleza. E também tive a oportunidade de ensinar em São Luís do Maranhão. Então, nas horas vagas, né, eu saía do quartel, fazia carreira. Aí ia para Alcântara, depois ia para São Luís. Chegar em São Luís, eu contatava uns barrais que moravam lá, que agora eu não me lembro, mas isso foi em 2008 para 2009. A gente fazia visita também lá. Quando eu sabia que tinha festa 9 dias, eu ia lá na casa do pessoal. Então, assim, todas as oportunidades que eu tive de ensinar fé, eu procurei aproveitar, porque eu digo assim, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E eu não quero morrer sem ter... Porque do Barra fala que se você ensinar fé uma pessoa por ano, essa pessoa, o mundo todo se tornaria Barra. E eu boto isso na minha cabeça. Porque
é como você falou, eu ensinei tanta gente que eu nem sei mais quem é, onde que estão, não sei o quê, mas essas pessoas talvez já tenham falado para outras pessoas, já tenham ensinado, tenha pelo menos falado da fé para outra pessoa, e você vê que aquele trabalho que você fez, você contribuiu para o desenvolvimento da fé. Hoje ou amanhã, uma dessas sementes vão surgir, né? Isso. Como aquelas crianças de 2, 3 anos que você ensina, que você ensinou. Não sei se você conheceu a Terezinha do Bom Pastor. Sim. Hoje eu não sei por Da onde é que época ela... da Miriam, né? Dessa época da mídia, época do Luiz Gonzaga. Ela morava no Bom Pastor ali e uma das famílias dela era de Currais Novos. Então, o ensino, ele não pode parar, você tem que, de uma forma ou outra, você ensina. Eu tive mais experiência como instrutor viajante do que com o próprio pioneiro. Porque quando você está com o pioneiro, eu acho que você sofre mais, sabe? Porque você tem que se radicar numa cidade, você tem que se trabalhar e se locomover, às vezes você não tem tempo de estar ensinando diretamente, e você tem que se radicalizar naquela cidade. Aí você fica mais assim, limitado, de que como você estou viajando, você passa 3, 4 dias numa cidade, outro você passa mais uma semana na outra, aí você tem, quando eu dos meus 17 anos aos 22, eu procurei abraçar todas as oportunidades que eu tive. Tempo que eu era solteiro, não tinha, entendeu? Mas você Eu sabe, tinha, Luiz, mas sabe, eu tinha tempo de viajar. você falou uma coisa muito importante, mas o instrutor viajante, aquele barraco que mora numa determinada cidade, dedica um final de semana a fazer ensino, levar a mensagem de Barral lá para outras cidades vizinhas e volta. Ele fica lá sábado, domingo e volta. Essa atividade que a gente está chamando aqui de instrutor viajante, instrutor todo Barraí né? Então, esse jovem, essa jovem, quando realiza essa atividade, ele realiza com muita intensidade. Porque ele só tem aquele final de Exatamente. semana. Ele chegou sábado de manhã na cidade, sabe que ele tem que fazer isso, aquilo, e domingo de tarde ele tem que voltar, porque segunda-feira tem que voltar às suas atividades normais. Então a intensidade é muito grande. No caso do pioneiro, ele já reside na cidade. Então ele vai com mais calma. Eu lembro que uma amiga dava um exemplo de que a gente deveria ser como um camelo no percorrer um deserto, e não como um cavalo. Então ela falava que um cavalo no deserto sai em disparada, mas um dia depois ele está morto, de É, cansado. O camelo sai naquele trote dele todo desengonçado, todo molengo, mas ele atravessa o deserto dias sem beber água. é, Então, quer dizer, a natureza dos dois animais faz com que um sobreviva e o outro morra. Então, às vezes, a intensidade é tudo. Mas hoje a situação do mundo está tão dramática, está tão caótica, no sentido de muita doença, a humanidade, o mundo está enfermo, né? Que a gente precisa ser um exatamente. pioneiro com intensidade. Intensidade, para mim, significa isso. Não perder nenhuma oportunidade. Onde quer que a gente Exatamente. vá, se for possível, a gente fala. Depois, quando, na medida que você for contando outras experiências, eu vou falar sobre a questão da mídia. Que a mídia hoje, WhatsApp, Instagram, Facebook, são situações de muita oportunidade de ensino da fé, mas que temos que tomar muito cuidado também, porque é um ensino sem cara, sem rosto. Então as pessoas não se veem, né? Só leem o que está escrito ou o áudio que ouviu e interpreta do jeito que quiser. Então a gente tem que ter certas cautelas, né? Mas a questão do instrutor e do pioneiro, todos os dois servem bem à fé, né?
Depende muito da intensidade. Mas e aí? Aí você... Não, o que eu estou falando assim do pioneiro, que ele é residente, é porque ele tem mais facilidade no ponto de vista de morar naquele país ou na cidade e tal, É, né? E você, como estou viajando, você tem uma responsabilidade maior de que você tem que começar aquele trabalho e ter início, meio e fim. Porque você não pode chegar lá no final de semana e passar 10 anos sem ir. Foi o que aconteceu com outras comunidades, como a Fernando de Noronha, que eu continuei, mas não deram continuidade, né? é, Porque aconteceram vários empecilhos da distância, do trabalho. E, na verdade, o que eu queria mesmo era ser pioneiro lá. Era morar lá em Fernando de Noronha. Mas eu não tinha... A minha especialidade lá não tinha vaga para mim. Porque como eu sou mecânico dentro da Força Aérea, e lá só tinha vaga para quem era controlador de voo. Lá existe um esquadrão que chama GCC, que é o Sindacta 3, que é a sede em Recife, e lá só tem vaga para pessoas que trabalham diretamente com aviação. Não tem... A infraestrutura lá não tem outras especialidades. Aí eu não consegui ir para lá. Como Maceió não tem base, é só aeroporto. Aí ficou mais inviável. Mas meu foco era, como eu já tinha começado, terminar por lá. Mas aí Deus sabe todas as coisas, a gente não vai contestar a vontade de Deus, né? Aí, outra coisa, eu estava falando, quando você falou do camelo, que a gente passa pelos desertos, eu estava falando com uma pessoa dessas crentes ferrenha, que são da Assembleia de Deus, e ela falando do sofrimento de Jesus Cristo, da crucificação, porque ele foi crucificado, disse, sim, mas vamos lá. Todos os mensageiros de Deus que Deus mandou, não foi vida fácil para eles. Todos eles sofreram, todos eles passaram por provações, todos eles mostraram o poder de Deus. Se ele quisesse fazer o que ele quisesse, ele fazia. Como Moisés fez, como Jesus Cristo fez. Aí eu expliquei para ele que na época de Jesus Cristo, o pessoal era tão ferrenho, tão inacreditável, que Jesus Cristo teve que provar que Deus existia, que podia também ele poder fazer o poder e milagres. Assim como todos os mensageiros fizeram, como Moisés fez, Abraão fez, Crisna fez. Mas hoje, nessa época que nós estamos, não precisava mais Bahá'u'lláh provar nada. É tanto que, quando indagaram Bahá'u'lláh para ele fazer um milagre, ele disse, eu faço o milagre que você quiser. Se quiser, eu tiro os rios, seca o rio vai para as fontes, né? Vai para o nascer. Aí eu digo, então é o seguinte, Bahá'u'lláh ele passou 40 anos preso, vivendo de asilo em asilo, passou noites de frio, de fome, de sede, ultrapassando o deserto. Então, o próprio manifestante de Deus, que foi o Bábio, ele foi martirizado com 750 tiros em praça pública, que hoje só um homem só com fuzil, ele dá 750 tiros em um minuto. Você vê como as coisas se evoluíram tanto que hoje, se você vai mandar um pelotão, você só precisa de 9. Naquela época, foi 750 tiros. E quando eu falo do martírio do Bábio, eu sinto que me dá uma tristeza, porque da violência como ele foi executado. Foi uma coisa muito trágica. Aí a pessoa ficou parada assim, olhando, como quem diz, realmente, eu falei para ela, você tem que mais estudar,
não ser radical só em Jesus Cristo, porque Bahá'u'lláh fala que, como naquela epístola de Ahmad, que você tem que ser, né? Deixa eu me lembrar aqui a frase que tem. Ele vai mostrar orgulho para com Deus por toda a eternidade. Se você recusar um, está recusando os outros. Né? Sim. Então, quando você não reconhece Bahá'u'lláh como manifestando Deus para essa época, você está rejeitando os outros, porque foi uma continuidade. Eu falei para ela, Jesus Cristo não podia dizer, na época, que o homem tinha direito igual às mulheres. Se ele fosse falar isso, ninguém ia entender. É tanto que ele falava sempre parábolas. E ele falou que na minha volta eu voltarei com um novo mundo, com um novo nome, e vindo do Oriente. Então, todos os mensageiros de Deus, ele vem na época que a humanidade está precisando. Então, quando ele veio, a humanidade estava muito cruel, estava muito, assim como ele mandou Moisés para livrar o povo do Egito da escravidão, e ele mandou Jesus Cristo para que a gente propague o evangelho, que a gente tenha amor ao próximo como a si mesmo. Já Bahá'u'lláh trouxe outros mandamentos mais fortes, mano. Porque você sou Bahá'í, mas aí você é Bahá'í, mas faz as coisas que fazia antes. Tem que ter uma renovação. Como Paulo falou, perguntou a Jesus, o que é que eu tenho o que é que eu posso atingir a vida eterna? O que é que Cristo respondeu? Você tem que nascer de novo. E o povo não entendeu. Então a gente tem que, todo dia tem que estar se renascendo de novo. Eu não posso chegar, ensinar a fé para uma pessoa e dizer todos os princípios da fé e eu fazer o contrário. É como assim, eu não bebo, não fumo. Aí outro dia você está me vendo na mesa de bar, bebendo e fumando. Não adiantou nada. É como aquela história que você sabe que tinha aquele Bahá'í no Irã que tentou convencer um príncipe. E o príncipe aceitou a fé, que era a fé Babi na época, e ele explicando todos os ensinamentos de Bahá'u'lláh e do Bab. E no meio do deserto, ele se preocupou com boca de água que tinha esquecido, querendo voltar, depois já estava no meio do deserto, queria voltar para pegar essa cumbuca. Aí o príncipe falou, você passou o tempo todo me convenceu do desprendimento. Eu larguei tudo que eu tinha para te seguir, e agora você estava querendo voltar para pegar uma cumbuca de água. Aí o príncipe que fez? Voltou e deixou ele sozinho. Porque ele ensinou uma coisa e na hora do desprendimento ele não seguiu, né? Exatamente. Então são essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado também, quando a gente está ensinando a fé, a gente ensinar aquilo que realmente você faz. Porque se você fizer o contrário, a pessoa diz logo, eu não vou ser Bahá'í, porque aquele Bahá'í, como tem outros exemplos, né? E você ensinar uma coisa e fazer outra. Exato. Então a gente tem que Exemplo ensinar é tudo, né, Luiz? Exemplo é tudo. E o exemplo é tudo. Eu não posso dizer que eu sou... sigo aquela pessoa, tenho aquela admiração, como a maioria dos artistas hoje faz, né? Eles ensinam uma coisa e fazem outra. Porque tem o poder da massa, tem o poder de falar com todo o povo através da televisão, de shows e tudo. Você vai no show, você não vê a pessoa falando aquilo, coisas boas, só fala coisas que a juventude quer ouvir. Aí fica difícil, né? Exato. E esses seus relatos até o momento, quando mostra o tanto que foi semeado, né? Eu sempre, quando ouço algum amigo falando sobre situações, oportunidades como essa de ensinar a fé e semear, eu sempre lembro daquela situação do plantio de um bambu. Para mim, o bambu é uma planta assim, exemplar para aqueles que creem pouco. Eu ia acabar de falar isso. Oi? Eu já ia acabar de falar isso. Então, por favor.
Por É favor. como Abdul-Bahá fala que a gente tem que ser um bambu oco, né? Não, mas aí é Você tem que... outra. Mas você fala sobre essa parte do bambu, mas o que eu ia dizer é sobre o plantio do bambu. Ah, sim. Porque, por exemplo, você passou por todas essas cidades, estados, sempre ensinando a fé, continua até hoje. Você vai falar um pouquinho ainda do momento presente, como é que está Natal, como é que estão as suas atividades hoje, né? Mas tudo isso é um plantar. E muitas vezes a gente quer, deseja, mesmo sabendo que não é possível, que a natureza dê saltos. E a natureza não dá saltos. O crescimento da fé Bahá'í é um crescimento orgânico. A gente está várias situações a gente lê mensagens da Casa de Justiça, Epístola de Bahá'u'lláh, demonstrando como a fé Bahá'í é algo orgânico. Cresce de forma lenta, mas de forma segura, né? Então eu lembro do plantio do bambu. O bambu, quando ele é plantado, ele demora de 4 a 5 anos para brotar fora da terra. Durante os É, primeiros 4 a 5 anos, ele cresce para baixo. Ele vai só fincando raízes, a raiz vai só aprofundando, aprofundando. Aquele cara que plantou o bambu, falou, morreu. Não deu nada, eu plantei já tem 6 meses. Aí o outro fala, eu plantei tem 2 anos e não deu nada mesmo. O outro, eu plantei há 4 anos. 4 anos depois é que ele começa. Então a raiz dele é tão profunda, por isso que qualquer vendaval não consegue derrubar um bambu. Ele se curva, chega a encostar no chão, mas volta. Ele inclina e volta. Uma outra árvore, um carvalho, uma tempestade às vezes consegue derrubar. Um bambu que aparentemente não é tão forte, não consegue derrubar. Então, muitas vezes, todo esse seu esforço, durante todos esses anos, e de tantos amigos que nos ouvem, plantaram, seguiram os ensinamentos de Bahá'u'lláh, foram exemplos, seguiram o primeiro conselho que Bahá'u'lláh dá, que é possuir um coração puro, bondoso e radiante. E espalhou a sua mensagem, mas não tiveram um retorno, aparentemente. A gente não sabe se aquela plantinha, aquela mensagem que caiu no coração daquela pessoa é um bambu, tem uma semelhança com o bambu. E está lá no coração exatamente. dela. Um dia vai despertar, né? E esse despertar é realmente a gente não sabe quando e nem como, né? Então acho que a gente não É. pode desistir, tem que continuar persistindo, não pode perder a oportunidade, tem que continuar ensinando. Mas você ia falar do exemplo de Abdu'l-Bahá com relação ao bambu. Que a gente, como você falou dessa frase da palavra oculta, e também tem um exemplo muito, muito bonito quando você vai ali em Salvador, você vai para o aeroporto, você vê o exemplo do bambu, aqueles bambu tudo entrelaçado um outro e não cai, não quebra, e você fica imaginando como é que ele se entorta todo e não quebra, né? Outra vez eu estava vendo Formou aqui, um túnel, né? formou um túnel, e você fica, e aquilo ali, tudo é oco por dentro e não quebra. Eu estava vendo um filme aqui que teve uma parte muito interessante que o cara estava querendo plantar batatas numa terra árida que não tinha água, não tinha chuva, não tinha não sei o quê. E mesmo assim, ele, com fé, com perseverança, ele plantou as batatas. Só que as batatas, é como o exemplo que você deu do bambu, ela não estava nascendo para cima, ela estava nascendo para baixo, entendeu? Aí a raiz estava se aprofundando, ela estava nascendo debaixo da terra. Quando chegou na época da colheita, o cara olhou para o terreno e disse: e agora, meu Deus? Como é que eu vou pagar o empréstimo que ele fez no banco, né? Não vi isso no filme. Aí ele começou a cavar, as batatas começaram a aparecer dentro da terra. Aí o cara viu que o que ele fez, né, deu fruto, mas pela perseverança e pela fé. Nesse caso da nossa continuidade no ensino, a gente está
criando raízes, e depois essa pessoa pode florescer. Tem gente que passa 3 dias, 4 dias, se declara Bahá'í, outros passam 1 ano, passa 2 anos. No meu caso, eu aceitei em 10 minutos, e até hoje eu não perdi minha fé e nem me desviei dos ensinos de Bahá'u'lláh. Graças a Mas Deus. já tem gente que, né, na primeira oportunidade, no primeiro desafio, que sabe que a fé Bahá'í, nós Bahá'ís, a gente tem muito desafio. Quando você aceita a fé Bahá'í numa família que não é Bahá'í, é muito mais difícil. Porque os pais ficam brigando, a mãe não deixa você sair, você vai para a escola, você como se fosse humilhado pelos seus colegas. Quando você fala da vida casta e santa, o cara diz que cara é um doido. Aí, para falar, outra experiência que eu tive com a Bahá'í americana, que era a mãe da Glória, a mãe da Janice. Dona Ruth. Dona Ruth, aconteceu um negócio muito interessante. Naquela época tinha a Paquita, que era espanhola, tinha aquela Bahá'í que hoje ela mora em Brasília. Ela morava lá no Farol, ali em Areia Preta, aqui na cidade de Natal. Isolda, a gente estava fazendo lá uma reunião uma viagem, uma tarde de ensino no bairro de Bom Pastor. Aí a Ruth ela não falava muito em português, falava inglês, um pouquinho de espanhol. A gente estava na cidade e a gente tinha conseguido o SESC para fazer uma reunião à noite, ali na Barão do Rio Branco, ali na Cidade Alta. Aí a gente conversando com os Bahá'ís e tal, com outras pessoas que estavam conhecendo a fé, e um rapaz chegou para a gente e perguntou: vem cá, na fé Bahá'í o sexo é livre? Ela entendeu o SESC, não entendeu o SESC. Aí ela disse: não, é livre. Aí eu disse: pelo amor de Deus, você trocou as bolas. Meu Deus do Não, o céu. SESC é livre. Ela pensou que era no SESC, né? Então essa religião que eu quero, ué. Aí que ela ficou lá toda animada. Não, assim eu também converso. Eu vou já lá de noite para saber que essa religião é assim. Aí eu falei pro cara: não, rapaz, ela é inglesa, ela não sabe falar muito português. É o SESC que a entrada é livre, não é o sexo. A fé Bahá'í, a gente ensina a castidade e o sexo antes do casamento é proibido na fé. Aí ele disse: rapaz. Então, desculpa, eu entendi errado. Mas ficou todo mundo rindo na hora. E essa castidade é para homem e mulher, né, Luiz? Exatamente. É tanto que quando você se separa, você tem aquele tempo de um ano de paciência e tal. E aí, para você, porque até se ajustarem, né? Mas hoje eu tive uma experiência assim. Eu estava num restaurante, aí estava com um colega meu, a namorada dele e a namorada dele com outra colega. A gente batendo um papo, isso lá em Recife. O cara trabalhava no IML de Pernambuco. E eu tava com a namorada dele e tal, e eu conversando com eles lá. Aí eu, conversando com a amiga, a namorada dele, convidei ela para jantar no outro dia, né? Eu moro sozinho aqui e tal. Aí eu fui, a gente combinou um restaurante lá em Recife, fui jantar com ela e tal. Aí deixei ela em casa, numa boa, a gente conversou. Aí comecei a falar sobre a fé Bahá'í para ela e tal. Aí, no dia seguinte, ela comentou com a amiga dele, estava no dia anterior com a gente, na praia, lá de Boa Viagem. Aí disse: rapaz, eu acho que aquele rapaz é gay. Eu disse: por quê? Ele é uma pessoa foi tão central, conversou tanto com a gente. Disse: é porque ele não me levou para um motel. Eu disse: como é que eu vou conhecer uma pessoa a primeira vez? Você vai jantar, para conhecer a pessoa, você quer que eu leve você para o motel? Aí ela me taxou como se eu fosse homossexual, que eu não gostava de mulher. Aí eu disse: não é assim não. Aí fui falar para ela da religião, dos ensinamentos da fé e da castidade, né? Digo: eu estou separado, mas eu estou num ano de paciência
não posso nem me envolver com outra pessoa. Eu te convidei para jantar para a gente conversar, bater papo e tal. Aí, se futuramente tivesse tido algum interesse, talvez até não tivesse namorado com ela. Mas ela veio logo com essa. Pois é. Não, porque já me taxou como É. que ela estava acostumada com os caras. Aí ela depois ela me ligou e disse, me desculpe, porque eu achei que todos os homens assim, todos os homens é assim, menos eu. É. Apenas eu te levei para jantar, para a gente bater um papo, conversar, porque eu... Porque essa é a peneira e a balança do mundo, né? Quer dizer, as pessoas Exatamente. medem o caráter dos outros, o tempo todo julgando. Se você tem uma conduta como você teve, uma conduta moralmente correta, dentro do seu ponto de vista, a outra pessoa que já pensa diferente já te julga como uma pessoa que não está dentro dos padrões dela, né? É uma situação muito delicada. Por isso que hoje a preparação para alguém que deseja sair como pioneiro é uma preparação. Eu não digo que naquela época, nossa, quando jovens, mais jovens do que éramos, né? Porque jovens continuamos sendo, né? Porque a É, cabeça da gente não envelhece, né? O cérebro, exatamente. sonhos não envelhecem, né? Mas o corpo e muita coisa envelhece, né? Então, Exatamente. hoje o critério para a preparação para a saída de um pioneiro é muito mais, vamos dizer, rigorosa, porque o mundo está muito mais necessitado de pessoas mais bem preparadas do que éramos na nossa época. Não que a gente não era preparado, mas a gente, às vezes, era na nossa mala, na nossa mochila, só tinha fé e coragem. Fé, coragem e Exatamente. amor. A gente enchia a mochila de amor, enchia a mochila de fé, crença em Deus e punha o pé na estrada. E realmente as coisas davam certo de maneira milagrosa, né? Quantas coisas, quantos milagres, quantas coisas inacreditáveis aconteceram conosco nesse caminho do ensino e do pioneirismo, né? Coisas assim fantásticas, coisas assim que aparentemente não têm nenhum significado. Uma vez nós estávamos no interior de Minas, ensinando a fé, e quanto mais assim humilde é o local, maior é o número de crianças, né? Tem muita criança, né? Então nós É, estávamos num bairro humilde, e aí esse senhor Bahá'í falou: vamos dar uma aula para a criança aqui. Eu já vi aqui umas 13 a 14 crianças. Quer dizer, já dá uma aula de criança. Vamos ensinar para eles, ensinar oração, cantar, vamos. Sentei com ele e chamamos as crianças e começamos a falar da fé. E vamos cantar uma musiquinha. Você sabe essa musiquinha, o Deus Guia? É uma oração e tal. E aí começamos a ensinar o Deus Guia-me para as, ó Deus guia-me para as crianças e tal. E aí ele foi e enfiou a mão no bolso, depois que terminou ali a aula, ele enfiou a mão no bolso e falou: vou dar bala para as crianças. Aí eu sabia que o número de bala que ele tinha no bolso, já nessa altura já tinha quase 20 crianças. Ele contou ali 12, 13 ou 14 crianças e nós reunimos elas e foi aparecendo mais, né? E eu sabia que ele não tinha tanta bala no bolso. Aí eu falei com ele: se o senhor vai dar essas balas, o senhor tem para todo mundo, porque vai ser chato. Dá para algumas crianças e outras ficarem sem, né? Ele falou: não, 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 acho que vai dar, vai dar. Enfiou a mão no bolso e começou a dar bala para as crianças. E tirava do bolso, enfiava outra vez a mão no bolso e dava para as crianças. Quem ganhou vai para lá, quem ganhou vai para lá. E enfiava a mão no bolso e não parava de sair bala do bolso do cara. E deu cara, bala para todo mundo. Aí acabou as crianças, ele enfiou a mão no bolso, acabou as balas também. Então, quer dizer, são coisas que eu tenho certeza. Isso não se registra em lugar nenhum, mas isso é milagre. Isso é coisas é, inacreditáveis, sabe?
E aí nós ficamos assim, e assim tem um monte de histórias de místicas, né? De experiências místicas como essa, e tem tantas outras. Então, nesse dia, aí a gente ficou muito emocionado, mas muito emocionado, porque tanto ele quanto eu, nós não sabíamos quantas balas tinha no bolso dele, mas com certeza não tinha aquela quantidade de bala, não. Nem bolso cabia Foi, tanta foi, bala. Mas ele foi, enfiava a foi mão, um mistério. ele enfiava a mão no bolso, tirava umas três, quatro ou cinco e as crianças pegavam. Ele enfiava a mão outra vez, as crianças pegavam. É Cara, inacreditável. é Mas sim, coisa de Deus mesmo. coisa de Deus. Mas e Natal? Como é que está Natal hoje, Luiz? Natal Nessas. hoje tá bem encaminhado. A gente está tendo aí reuniões Farisites quase aí, diariamente. Agora, em janeiro, vamos fazer uma colônia de férias no colégio, com as criançadas lá. A gente já até contratou. Não conseguiu um colégio ali no bairro das Rocas para fazer esse. Acho que vai ser 7 dias, uma semana, de segunda a sexta. Eu acho que vai ser dia. Eu não tenho, acho que é de dez a 17 de janeiro. E também temos também os Extremóis, agora está começando também a fazer o Instituto Rui, acho que o livro já tem bastante pessoas já. Extremoz é uma cidade aí do Rio Grande do Norte, né? Isso. A cidade a gente chama, é uma cidade que tem prefeitura, mas é uma grande Natal. Da Grande Assim, tem Natal, né? Macaíba, faz o tripé, né? Macaíba, São Gonçalo e Extremóis. São as cidades próximas de Natal. São as cidades que são mais, onde tem mais indústria, entendeu? Você E, sabe que você sabe que eu quase fui de pioneiro para Mossoró? Mossoró é bom você ter vindo. Pois é, rapaz. Mas aí foi assim, eu estava. Agora, Mossoró, agora não sei como é que está a situação lá. Eu sei que tem um Barrai que é mineiro, que está lá em Fortaleza, e tem um Pedro Rojas, que está em Mossoró. Mas eu não sei como é que estão as atividades. Eu fiquei de visitar ele qualquer final de semana desse, mas agora eu estou sem carro, aí fica difícil. Quem morou em Mossoró muitos anos foi o Mocém, né? É, Mocém morou. não sei. Mas eu estava em Fortaleza, eu fui para Belém e depois eu fui para Manaus por um projeto de ensino para 6 meses. Mas eu acabei ficando 10 anos em Manaus. E aí teve um período que precisava de pioneiro era meta de pioneirismo em várias cidades do Brasil. E o Comitê Nacional de Ensino mandou uma carta para a Assembleia Local de Manaus, pedindo para se a Assembleia Local podia levantar algum pioneiro, porque naquela época tinha umas 3 ou 4 famílias de pioneiros que moravam em Manaus. Então, uma delas saísse e podia ajudar a cumprir outras metas, né? E aí eu estava praticamente recém-casado, quer dizer, tinha 4 ou 5 anos de casado, e aí falei com Verônica, você toparia a gente sair de Manaus para ir para uma dessas metas? Eu lembro que eram 3 cidades. Era Mossoró, aí no Rio Grande do Norte, Juiz de Fora, em Minas, e uma outra cidade que realmente, toda vez que eu conto essa história, eu não lembro dessa cidade. E aí eu fui, e Verônica topou, nós fizemos muitas orações e tal, e aí respondemos ao Comitê Nacional de Ensino que a gente estava disposto a sair como pioneiro daí a um ano, para a gente se preparar e conseguir até Tá- tá- dinheiro para a mudança e tal. E aí o Comitê Nacional de Ensino perguntou se a gente tinha algum interesse. Aí nós respondemos que não, que é o que o Comitê Nacional de Ensino achasse mais prioritário, mais importante e tal. Aí eles responderam que, como eu era mineiro, como eu sou mineiro, e aí seria interessante, que eu já conhecia Juiz de Fora, seria interessante que se nós fôssemos para Juiz de Fora, que Juiz de Fora não conseguia, era uma cidade difícil de se estabelecer pioneiros,
por causa de emprego, por causa de trabalho, e Juiz de Fora seria mais interessante. Mas então, Mossoró, aí nós acabamos indo para Juiz de Fora e ficamos lá durante alguns anos. E Mossoró, então, passou pelo nosso caminho, quase que eu virei potiguar. Aí, rapaz, ia ser bom demais, viu? Pois é, É, tá bom de fazer uma graça de podcast com você, porque você também foi um ícone na nossa, na nossa vida Bahá'í. E então, você teve rapaz, experiência mas muito. na primeira temporada, a gente recebia muita informação, muita, que antigamente era correspondência, né? A gente É, recebia muito e-mail, principalmente através do YouTube, muitas sugestões, né? E o programa agradou muito, muita gente. E, mas aí começaram a pressionar nós aqui, né? Porque essa equipe de Uma Graça de Podcast é o Rafael Renê, que hoje mora nos Estados Unidos, mas que sempre que pode dá uma força, Verônica, e nós contratamos uma pequena empresa lá em Belo Horizonte para fazer a edição hum, dos vídeos e áudio e tudo mais. E esse que vos fala aqui, né? E aí o pessoal eu- começou a pressionar, pô, não vai fazer um episódio com Padinha, não, e tal, começaram a pressionar. Aí eu fiz. Na primeira temporada, é o 10º episódio da primeira temporada. Tô lá, Rafael foi o host, né? Foi o anfitrião, ele que foi o anfitrião e que bateu o papo comigo. Então, se você quer ver lá algumas histórias que provavelmente você está entre elas, é só assistir lá o 10º episódio da primeira temporada. ah, tá. Vou assistir. Pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Lá no canal, você já está inscrito no canal, é só entrar no canal e escrever lá. Uma Graça de Podcast, vai aparecer todas as temporadas, você escolhe qual episódio você quer escolher, né? Quando você fez aquele podcast com aquele Bahá'í lá de Salvador, o Jorge, né? É o Jorge o nome dele? Que ele estava ele e a esposa, que foi para. Acho que ele foi para São Ah, o Luís. Jorge Munhoz? Jorge Munhoz, eu conheci ele em Salvador há muitos anos. Jorge Munhoz e Lúcia. É, Que que... conheci ele lá. E tanto ali em Salvador, eu fui ensinar na Fazenda Coutos, ensinei em São Cristóvão, na época com o Jorge, com a Neri. Aneri. A Você assistiu o Neri. episódio do Aneri? Esse eu não assisti, mas eu vou ver. Rapaz, o episódio Acho- da Aneri é espetacular. É pena que eles se separaram, né? Aí, Mas eles se separaram, mas eles são amigos. E ela depois isso casou, é depois importante. ela casou outra vez, casou com um português. Eles são muito felizes. De vez em quando ela fala comigo pelo Face. Então, pois é. E hoje Aí deixa eu te contar. ela é membro da Assembleia Nacional de Portugal. Né? É. Pelo E, menos tem, e é. agora eu estou fazendo curso de Esperanto com um Bahá'í lá de professor Wilson, lá de Portugal. Ele é Ele, cearense. ele é cearense, mas está em Portugal, né? É. Aí tem várias pessoas de São Paulo que estão fazendo também. Tem o Luiz tem. Eu estou até no grupo. Tem o Almir, tem um bocado de gente aí de São Paulo que está fazendo esse curso. Aí ele marca um dia da semana, acho que é na sexta-feira, aí a gente se reúne, faz uma live, né? E eu estou aprendendo algumas literaturas onde a gente está estudando só palavras ocultas em Esperanto. Antigamente. Aí, outra experiência que eu estou tendo agora é que eu dou aula de dança, cara. Eu estou dando aula de dança na terças e quintas na Opa! academia. Muito bem! Aí é um negócio meio perigoso, sabe? Meio. Aí que a mulherada fica dando em cima e tal, aí você Ah, sabe. então, você tem que tomar cuidado.
Isso aí é que é o problema. Aí minha esposa disse, "Olha, não se preocupe não, porque não vai ter problema. Mas se você der brecha, acontece as coisas que você não... Aí eu digo, olha, peraí, que é só aula de dança só profissional. Aí eu dou aula de zouk, dança de salão e bolero e forró. Uma academia que tem aqui em Ponta Negra. O mais perigoso é o Aí, forró. O mais perigoso é o forró. aí você tem que ir dançar um forró, aquele forró universitário, né? Você tem que lançar o forró Bahá'í. É, O forró Bahá'í tem que ser aquele forró que você dança a meio metro de distância. exatamente, é esse que eu faço. Tem Porque nada de ficar acochando, não. É meio metro de distância. tem que ser desse jeito. É tipo o bolero e o forró, esse aqui é o forró universitário. Mas já tem mulher que quer que você se agarre mais e tal, né? Aí, para fazer uma dança mais sensual, fica meio perigoso, Perigosíssimo. meio tem que ser responsável. Aí a mulher fala assim, ó, cuidado. Eu digo, não, eu tenho Olha, cuidado, né? olha, tinha Mas, uma amiga, tinha uma pioneira Bahá'í persa, muito querida, lá em Belo Horizonte, Dona Efátia Efterrari. Dona Efátia falava o seguinte, aliás, quem falava mesmo era o marido dela, seu Ali Efterrari. Ele falava o sim, eu seguinte, conheci lá em Brasília, eu levava o carro dele para Belo Horizonte não, quase mas toda esse Ali semana. que você conheceu, acho que era o irmão dele, não? Não sei, é um que morava em Brasília. Aí foi, Exato, esse saiu que de morava Brasília. em Brasília, ele morou também em Maceió. É. Aí Esse é, ele voltou para morar em Belo Horizonte. É isso, pois não? é. Então, esse era o irmão dele. Eles eram Ah, eu dois acho que é o irmãos. Ciro, né? Acho que é o Ciro. Hã? Não, a esposa dele não era o Ciro, não? Não, aí é o Cirus é outro. Esse não Hum. é, esse é parente, Ah, porque todo persa é parente, né? Mas esse aí não é então não. eram os Ciros que eu sempre estava lá. Cirus Goubá. Então, só ali falava que homem e mulher é fogo e palha. Tem que ficar distante, porque se ficar perto, pega fogo. Exatamente, é isso aí Então, que tem você, que ter o maior, tem que ter o então maior cuidado. você podia entrar para a história aí do dança de salão aí do Rio Grande do Norte, lançando a dança, o forró Bahá'í. É Forró mesmo, Bahá'í. Como é que é o forró Bahá'í? Forró Bahá'í é aquele que a gente dança pelo menos uns 30, 40, 50 centímetros de distância. Tem nada de ficar encoxando, exatamente. não. Se der certo, Rapaz, você vai ficar famoso. agora você falou uma lembrança que eu tive lá nessas viagens que eu andava com séries, teve um casamento da família da mãe dela, e o cara era escocês. E o casamento foi numa igreja muito bonita ali em Ouro Preto. Aí, na hora da festa, eu fui dançar com a irmã da Séries. Meu amigo, aí pô, eles contrataram lá uma orquestra e tocava muitas músicas mais antigas, músicas atualizadas. Isso que aí em 2000, acho que foi em 2001. Aí eu fui dançar com a irmã da Séries. Daqui a pouco a mulherada tudo queria dançar comigo, cara. Olha, Aí sucesso disse, não, você é total. um pé de valsa, barraca, que não sei o quê. Aí eu dancei com a irmã da Seda, e depois dancei com a noiva, dancei com outros pessoal que tinha lá. Aí ficaram todo mundo olhando para mim, me aplaudiram, não sei o quê. Eu digo, vixe, Maria. Porque Olha, não tinha ninguém dançando, né? Aí, aí eu disse, meu Deus do céu. Aí foi uma festa muito, muito bonita. olha, Aí quem tem razão é sua esposa. Escuta ela. Ela falou uma coisa é, muito sábia. Ela falou o quê? Você não pode dar brecha. exatamente. Se Aí eu você estou der de olho em brecha, a você. vaca vai para o brejo. Eu estou de olho em você. Não se preocupe, que aqui é só dança de salão. Muito É bem, só muito dança bem. de salão. Mas eu já passei por alguns constrangimentos, sabe? A Ah, pessoa com queria, certeza. queria me agarrar, Olha, queria me beijar. eu uma vez Eu digo, não. morando em Manaus, eu dava aula num colégio particular e teve uma festa lá, não lembro de que foi. E aí teve música. Você sabe, o pessoal do Norte e Nordeste bateu Tem palma, que o ter pessoal música. sai dançando, né?
Então, gosta demais de festa e tal. E aí começaram a dançar forró. E eu não sabia dançar o forró, né? Aí eu falei com uma professora lá. Eu já era casado, recém-casado. Aí eu falei com uma professora lá, ela falou: vem dançar, Pado, vem dançar. Eu falei: ah, não sei dançar forró, não. Eu te ensino. Eita. Rapaz, eu passei aperto. Porque, como eu não sabia, ela aproveitou, entendeu? Ah, Então é perigoso, Luiz. Toma cuidado, meu amigo. Esse negócio do forró é, é perigoso. Ô, Luiz, muita gente escreve para nós. Eu sempre falo isso com os nossos queridos convidados, para eles dar a opinião deles, dar os conselhos deles. Que é o quê? O uhum, pessoal pergunta, depois de ouvir as suas histórias, suas experiências tão maravilhosas, eles querem saber, muitos querem saber, como é que faz para alimentar, para satisfazer o desejo de ser pioneiro? Fala, olha, eu gostaria de sair de pioneiro. Eu sou... Às vezes a pessoa é assim, é jovem, não tem muita experiência, e aí fala que falta coragem. Falta coragem de largar a mamãe e o papai, largar a família e partir para o mundo e enfrentar o mundo, ensinar a fé e se estabelecer em outra cidade. Às vezes, uma pessoa já aposentado, porque tem dois tipos de aposentado. Tem um aposentado que acha que agora a vida acabou, que agora eu aposentei, eu já estou com o pé na cova. E o outro aposentado que fala agora que eu aposentei, que a vida vai começar. Então, quer dizer, qual o conselho que você poderia dar para quem deseja sair como pioneiro, para ter essas experiências que você já passou e continua passando? primeira coisa é você ter vontade de fazer e ter perseverança e fé. Quando eu comecei com minhas atividades, eu com 17 anos, eu desobedeci, em tese, eu desobedeci meus pais, porque como eu só estudava, então eu tinha tempo para estudar e tinha tempo de ensinar, e eu tinha tempo de viajar e tudo. Minha mãe e meu pai reclamavam, não, você está nessa religião, agora não quer parar mais em casa, não sei o quê. Eu digo, mamãe, eu estou construindo uma vida melhor. As pessoas que eu ensino, aquilo que eu aprendi, é como ser professor. Se você é professor, aquilo que você ensina, o que você estudou para ensinar, você não vai deixar a pessoa. Eu sou barra e vou passar 10 anos parado sem ensinar, porque o ensino da fé é o elixir da nossa vida. Hoje eu estou com 64 anos, mas eu faço academia, danço. Eu nunca botei nessa minha cabeça que eu estou aposentado, já estou aposentado. Hoje, se eu quiser ir para qualquer lugar, eu vou. Eu tenho uma bicicleta, eu monto uma bicicleta e saio. Então, essas pessoas que têm esse pensamento, de dizer que está aposentado e que não quer mais fazer nada, não quer mais sair, aí é que deveria estudar, entendeu? E ler as escrituras barrais, e vai para o seu vizinho, vai para uma cidade que você nasceu, que você passou 10 anos sem ir, e vai como pioneiro ou como instrutor viajante, porque agora nós temos a oportunidade, quem tem acima de 60 anos, você tem a oportunidade de viajar de graça nessas empresas aéreas. Você marca a agenda para eu. No momento que a pessoa, não, eu vou viajar para. A única experiência que eu tive ontem, eu faço Uber também nas minhas horas vagas. Eu peguei um pessoal que é de Belém do Pará, casal. Aí eles vieram para cá, para Natal, para visitar uns amigos lá do passado deles, que moravam lá, vieram para cá. Aí nessa oportunidade eu disse a ele, olha, eu já tive, a única capital que eu não conheço ainda é Belém e Manaus. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu não tive a oportunidade de ir ainda. Mas quando aí se você vai fazer o que lá? Eu digo, queria ensinar a fé. Aí disse, que fé? Aí expliquei a fé para ele, dirigindo e ensinando a fé para ele. No final das contas, ele me deu R$ 10 de gorjeta. Entendeu como é que é as coisas? Pois é. Aí esse rapaz, aí ele disse, quando eu for lá, ele disse, olha, pode ir para minha casa, não sei, já achei um lugar para morar, para
visitar e ir para a casa dele. Então, eu já não saí como pioneiro agora, porque minha mulher trabalha. E ela ainda tem ainda um restinho de... Não tem como ela sair agora. Sim. Mas eu já disse a ela, quando ela se aposentar, a primeira coisa, eu posso estar com 80 anos, eu vou ser pioneiro. Qualquer lugar desse aí. Quando eu vi o Comitê Nacional de Ensino, a Assembleia Local Nacional, precisar de dizer e me convidar para ir para qualquer cidade, eu vou, porque eu moro onde eu quiser, eu moro, não tenho. É tanto que eu disse a ela, eu não tenho raiz dentro de Natal, onde eu morei, porque a minha vida é o mundo. Se mandar para outro lugar, para a China, para eu vou. Porque eu tenho condições de morar em qualquer lugar. Então, quando a pessoa está aposentada, é a melhor época de você ser pioneiro. Porque você tem mais tempo de ensinar. Quem tem casa pode, como eu fiz, quando eu fui ser pioneiro em Recife, eu aluguei minha casa e aluguei uma lá. Então, com o dinheiro que eu pagava o aluguel aqui, eu pagava lá. E ainda sobrava mais um dinheirinho. Então, quando você bota naquilo e pede guia barral do barral, bab, e quando você faz aquela oração que eu sempre faço, que é pista de Armade, Deus abre os caminhos. Você não precisa ter medo de nada. Você chega num canto, eu estou tudo arrepiado aqui. Você chega num canto, isso eu estou falando de coração com coração para você, sabe que você me conhece. Eu tive muitas emoções, igual aquela música de Roberto Carlos. Onde você vai, você sente emoções, porque você bota Deus na frente. Agora, se você for com dúvida, acho que não vai dar certo, pensando em arrumar um emprego, pensando não sei o quê. Eu estava vendo outro podcast que você fez aí, com aquele barraco que teve dificuldade na época que o pessoal ajudou ele e tal. Então, é assim, você vai, nos primeiros momentos você vai ter dificuldades, mas você vai se perseverar, porque provações existem. Tudo que você faz, você tem provação no trabalho, você tem provação na sua vida comunitária, você tem provações dentro da família, aí você vai ter uma certa resistência, mas quando você bota a sua fé primeiramente, a sua fé, e as coisas andam. Precisa você se preocupar. Você se joga como se fosse... Aí a pessoa vai se preocupar, não, porque eu vou ter que me mudança, não fazer não sei o quê. Se vai para um lugar, fecha a casa, deixa a casa com todos os móveis, vai sozinho, lá vai só com a roupa do corpo. E quando chega no lugar, você aluga um kitnet, uma hora de hotel por uns certos dias. É Deus muito... provê, né, Luiz? Deus provê, porque ele está vendo o sacrifício, todo sacrifício que você faz, você é recompensado. Então, Se a gente não é o segredo é recompensado... fé, né, E Luiz? outra coisa também, o segredo é você fazer a coisa sem cobrança, sem dizer, não vou fazer isso para Deus quando eu morrer, eu tenho um lugar bom no céu. Você tem que fazer tipo aquilo, por amor ao próximo, por amor à fé. Porque quando Exatamente. você tem amor à fé, quanto que esses barrais, babis, mais de 20 mil pessoas morreram pela fé, foram mártires, né? É, E nem isso a fé acabou. Porque nós temos hoje que mais de 125 mil localidades com a fé Bahá'í já estabelecida em quase todos os países do mundo. exatamente. Muito bom, muito bom. Então, a questão é fé. Eu estava lendo um tempo atrás, pesquisando sobre pensamentos de pessoas que não acreditam em Deus, né? Que não têm assim, uma religião, mas para eles o que significa fé? Aí teve um que falou uma coisa, quer dizer, esse crê, né? Era o lado dos que creem, né? Ele falou uma coisa tão interessante, eu já li isso em outros lugares, né? Eu nem lembro o nome do autor, mas ele fala que fé é aquela pessoa que dá um passo e deixa que Deus depois coloque o chão. Quer dizer, Exatamente. o cara dá um passo, não está vendo nem chão, mas ele deu o passo e acredita que Deus vai colocar o chão, né?
Luiz Você sabe Mendes. daquela história que Abdu'l-Bahá tinha um crente fervoroso e onde Abdu'l-Bahá ia, ele ia atrás. E Abdu'l-Bahá foi fazer umas visitas, não sei se foi lá na Terra Santa ou se foi lá em Estados Unidos, e Abdu'l-Bahá caminhando atrás, todos os passos ele ia atrás de Abdu'l-Bahá. Aí no passo que Abdu'l-Bahá deu, ele deu atrás e se furou no espinho. Aí ele foi reclamar para Abdu'l-Bahá, pisei no espinho. Aí Abdu'l-Bahá falou para ele, disse, nem todos os caminhos não são rosas, tem alguns espinhos. Então é esses espinhos que aparecem, né? Mesmo você estando no caminho no caminho da fé, você tem essas provações, porque nem tudo é flores. Não adianta você dizer, não, porque eu vou para servir em São Paulo, vou não sei aonde, vou ficar rico, você quer mais lá. E não é bem assim. Você Exatamente. vai por amor à causa. Chega lá, a Exatamente. Bala vai te proteger, vai te prevenir, vai prover as coisas. E, e tem que gente que fala, porque eu fui pioneiro em tal canto e me dei mal. Não é por aí. É. Porque, Como você falou, né, as dificuldades nós vamos encontrar independentemente do caminho que a gente escolher trilhar, né? Luiz, meu exatamente. amigo, eu acho que nós podemos ficar, como você falou no começo, nós podemos ficar aqui uma semana e que não acaba as histórias, né, não? Mas é o Rapaz, seguinte, são 40, deixa eu ver, faça as contas aí, mas aí deve dar o quê? 17 para cá, já se foram aí 48 anos. 40 e lá vai pedrada. Luiz, É, 40 você para viu que no mais. início desse nosso programa, no início da nossa conversa, desse Uma Graça de podcast, nós não te apresentamos. Você que se apresentou, está aí, Sim. tá aí atrás de você um entalhe, né, do máximo nome, tem uma foto do Santuário do Bab, né? E nós não te apresentamos, você que se apresentou. Despedir, nós também não despedimos de você. Então, você que dirige as palavras finais para a gente encerrar o nosso episódio de Uma Graça de Podcast. Mas, mais uma vez, registrando aqui a nossa imensa satisfação de ter você aqui conosco hoje, contando, relembrando esse seu caminhar, que Deus te abençoou e continua te abençoando tanto. E que realmente nós temos muito a agradecer, porque você abrilhantou demais essa nossa 8ª temporada de Uma Graça de Podcast. Muito obrigado. As palavras finais são suas e fica com Deus, meu amigo. Rapaz, eu que agradeço, porque tem tantas histórias ainda, porque eu acho que a gente tem que passar o resto da manhã falando e não termina. Porque são 40 anos, 48 anos de história, até hoje ainda existe, né? Eu que agradeço, fico muito feliz de você ter me convidado para me dar essa oportunidade de falar essas coisas, tanto da fé como vida particular, vida social. Eu vou te mandar um vídeo aí nas minhas aulas de forró, viu? Ah, manda! É... Vou dançar só com a Verônica, porque senão é perigoso. Ah, mas a Verônica pode, cara. Então, só com a A Verônica, Verônica. Você acha que eu vou a dançar com Verônica outro? Isso é pode. perigoso demais. Eu espero que quando for ao ar essa nossa conversa, eu gostaria de mandar um abraço para todos aqueles barrais que me conhecem, que me conheceram, que eu sinto saudade até hoje, daqueles barrais iranianos, persas, pessoas de Brasília que eu amo tanto. A minha vontade era de voltar para Brasília, sabe? Mas eu espero que Barrola me abençoe para que eu volte um dia a passar lá, pelo menos morar mais um ano. Mas de tanta felicidade que eu estou, tão emocionado, que eu estou com lágrimas nos olhos. E vendo você, é que eu me sinto mais
aliviado, que eu tava assim, ansioso, nervoso, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer. Mas tem muitas coisas ainda que a gente esquece, não é que esquece, que não dá tempo da gente falar. Mas aí eu estou à disposição e eu, sinceramente, eu estou muito feliz. Hoje eu vou ficar mais feliz ainda. E todas as oportunidades que eu tenho, eu estou ensinando a fé. Eu acho que todos devem fazer isso. Embora que você não espere da outra pessoa aceitar ou não aceitar, mas você tem que falar de Bahá'u'lláh. Porque no momento que você fala, você cria uma semente, né? Essa semente vai germinar um dia, uma noite, um mês, um ano. Aqui em casa eu faço as orações todas as noites, nas quarta-feiras faço uma devocional, só eu e minha esposa. Porque às vezes você vai, aquela experiência que você disse que é para mandar botar uma rosinha na caixa de correio da vizinhança, eu boto um folheto, boto a hora que vai ter reunião e tudo. Mas as pessoas aqui onde eu moro é muito fechada. Aí eu boto no grupo, né, da vizinhança. Boto uma palavra oculta, boto uma oração no grupo e vamos ver se alguém aparece. Mas eu queria falar mais coisas, mas como pouco tempo já está acabando, né? Já estamos quase 2 horas falando. Eu gostaria de falar mas em outra oportunidade a gente conversa mais. Muito bem, Luiz, muito obrigado. Realmente você falou, você pode ter certeza que você falou o que era necessário para que nossos espectadores ouvissem. Você não falou nada de mais nem nada de menos, falou o necessário. E essa questão de ter coisas para falar que você não falou, você fica tranquilo, porque todos os convidados falam a mesma coisa. Tem uns que depois que termina o episódio me liga e fala assim, Padinha, por favor, vamos fazer a segunda parte, porque eu esqueci de um monte de histórias. Porque é muito comum, ninguém é possível, em 2 horas, 2 horas e pouco, falar da sua vida, de tanto serviço à fé. É só Deus que sabe o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer. Mas é como você falou, não podemos. Deixa eu só lembrar uma Olha, coisinha eu estou parecendo encerramento de telefonema com a minha mãe. Eu despedia dela 10 vezes. Então, e não, ela dizia, não, peraí. Teve um episódio, rapaz, que eu, quando era membro do Comitê Regional de Ensino, tinha uma reunião lá em Maceió. Aí eu tive um acidente, caiu, tive que fazer uma cirurgia no olho. Aí na época era o Vitor Comar. Você lembra do Vitor Comar, né? claro. Você viu muitos anos lá em Recife, depois foi para Manaus, agora ele está em Dourados, não sei. E a gente tinha que ter uma reunião na sexta-feira. Aí eu saí daqui de Natal, peguei um ônibus só com o olho só tapado, assim, com um curativo. Eu digo, mas eu vou porque a fé está em primeiro lugar. Aí minha mãe, não, mas como é que você vai viajar com esse olho assim com curativo, não sei o quê? Eu tinha feito uma faxina no quartel e caiu cal virgem no meu olho. Eu estava dentro de uma vala, a lata caiu na minha cabeça, o cal foi no meu olho. Aí eu passei 20 dias internado no hospital da base e quando eu saí, 2 dias depois tinha essa reunião. Aí o Vitor me convidou para ir para essa reunião e eu disse, porque se eu não for ia faltar coro. Aí eu disse, eu vou, eu tô doente, estou aqui com um curativo no olho, mas eu vou. Aí eu saí de Natal de ônibus, quando eu cheguei em Recife, era aquela antiga rodoviária, né? Aí eles estavam dentro do ônibus já para ir para Maceió, o ônibus já saindo, e ele ligando, naquela que não tinha telefone. Aí eu dizendo, motorista, para aí, por favor, quando já está saindo, vou para Maceió. Eu já tinha comprado a minha passagem de Recife para Maceió, desci do ônibus correndo, subi no outro, já estava todo mundo dentro do ônibus, só me esperando. Aí eu disse, poxa vida, vocês podiam ir, depois eu ia. Não, a gente ficou esperando, mas pediu para o motorista esperar. Ah, rapaz, foi uma correria, mas foi muito bom, muito engraçado isso. Então, muito bom.
Então, São Luiz, coisas da vida. Um abraço, você, meu querido, felicidade. você Um abraço agora, aí para todo mundo. você agora inaugurou um novo episódio numa graça de podcast. Duas despedidas no mesmo episódio. Um beijo bem grande para você, meu querido amigo. Fica Você com também Deus, no viu? coração, dá um abraço aí na Vera e na Verônica, né? Verônica, E, Verônica. e um abraço a todos. Espero que as pessoas se inspirem na nossa conversa e primeiro se inspirar em Bahá'u'lláh, né? Vai se inspirar. Foi E maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. obrigado a você. Um Tchau, fica abraço com aí, felicidade Deus. para todo mundo. Tchau, tchau. Allah, Opa. Ah, Grande pá. abraço.